Oi, eu sou o Lorival Santana. Está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre a política, a economia e tudo mais que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. No episódio de hoje, começa a tramitar no Congresso americano projeto de lei que proíbe a importação de produtos originários do desmatamento. Temos análise da especialista em comércio exterior, Renata Amaral, de Washington. Prêmio Nobel de Física vai para cientistas que contribuíram para a compreensão da mudança climática. Preços dos alimentos no mundo atingem níveis mais altos dos últimos 10 anos. Já o preço do petróleo cede, com a notícia de aumento do estoque dos Estados Unidos e a sinalização da Rússia de que pode aumentar o fornecimento de gás natural. Ex-gerente de produtos depõe no Senado americano sobre denúncias contra o Facebook. Teremos um depoimento do antropólogo Davi Nemer, especialista em redes sociais da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. E Pandora Papers. Mega investigação revela patrimônio não declarado de mais de 300 políticos do mundo inteiro. Tudo isso e muito mais aqui no CNN Mundo. Foi apresentado nesta quarta-feira no Congresso americano o projeto de lei que restringe a importação de produtos associados ao desmatamento ilegal, a chamada Lei de Promoção do Domínio da Lei no Exterior e do Comércio Ambientalmente Correto, que forma a sigla FOREST em inglês. A gente antecipou no início do ano que esse projeto estava sendo preparado no Congresso americano e também há um projeto semelhante no Parlamento Europeu. No caso dos Estados Unidos, a proposta já tem o apoio inicial de 8 senadores e 5 deputados democratas e um deputado republicano. A iniciativa impede o acesso ao mercado americano de commodities originárias do desmatamento ilegal e reduz o incentivo para sacrificar florestas para uso agrícola e usa o poder desse mercado americano para melhorar as leis, o monitoramento e a fiscalização em países onde há desmatamento ilegal. Isso que eu acabo de ler é parte do texto da proposta de lei. Os produtos envolvidos são a soja, a carne, o couro, o óleo de palma, que aqui no Brasil é conhecido como azeite de dendê, os derivados de madeira, sobretudo a celulose, e também o cacau. Todos esses produtos que são bastante exportados pelo Brasil. E também o látex, que dá origem à borracha vegetal. O senador democrata Brian Schatz, que é um dos proponentes desse projeto, disse que metade dos produtos nos mercados americanos, eu me refiro aí às mercearias, aos supermercados, metade dos produtos contém óleo de palma ou azeite de dendê. E a maior parte desse óleo vem de terra desmatada ilegalmente em todo o mundo. E que o desmatamento é uma grande causa da mudança climática e que os consumidores americanos, sem saber, estão contribuindo para essa destruição. Ele disse, abre aspas, nossa proposta porá um fim nisso. Na argumentação do projeto, afirma-se que o desmatamento responde por 10 a 15% das emissões de gases do efeito estufa e que esse desmatamento é impulsionado principalmente pela pecuária, soja, óleo de palma e derivados de madeira, e está associado à corrupção, crime organizado e abusos de direitos humanos. O projeto prevê que, quando for detectado que o dinheiro obtido com a exportação desses produtos resultantes do desmatamento ilegal estiver associado ao crime organizado ou ao terrorismo, também estará sujeito a processos na justiça americana. O projeto argumenta ainda que o desmatamento
está associado ao risco de uma nova pandemia, porque o desmatamento libera vírus desconhecidos, e sou eu que estou acrescentando. De fato, o Instituto Evandro Foz, do Pará, afirma que a floresta amazônica abriga cerca de 22 mil vírus desconhecidos que seriam liberados caso ela fosse destruída. E o deputado democrata Brian Schatz usou um argumento para atrair o apoio também dos republicanos. Ele disse o seguinte, abre aspas, queremos igualar a concorrência porque, obviamente, nenhuma das nossas commodities é resultado de desmatamento. Então, aí, o lado protecionista dessa argumentação. A gente vai ouvir uma análise completa do impacto possível desse projeto sobre o Brasil, feita pela especialista em comércio exterior Renata Amaral, que é diretora da American University em Washington e cofundadora da organização Women Inside Trade, ou seja, mulheres dentro do comércio. Esse projeto de lei florestal, apresentado ontem, no dia 6 de outubro, aqui em Washington, chamado Forest Act of 2021, ele foi apresentado simultaneamente no Senado e na Câmara dos Representantes pelo senador democrata Brian Schatz e pelo deputado Earl Blumenauer, e ele é um projeto que poderia ter um grande impacto no comércio de países como o Brasil e a Indonésia, por exemplo, ambos os países mencionados na justificativa do projeto. Segundo o projeto dos democratas, as empresas teriam que melhorar, empresas exportadoras para os Estados Unidos teriam que melhorar o rastreamento das cadeias de abastecimento de certas commodities, especialmente óleo de palma, cacau, soja, produtos pecuários, bem como borracha, polpa de madeira, tudo para provar que esses produtos vêm de áreas que não foram ilegalmente registradas, ilegalmente desmatadas. As importações para os Estados Unidos que ficassem aquém do padrão definido no projeto de lei seriam bloqueadas, restritas, e as empresas enfrentariam possíveis, inclusive, ações judiciais e multas nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos. Esse projeto, ele preocupa bastante o Brasil, ou deveria preocupar, na verdade. O Brasil foi citado na justificativa do projeto dos democratas, e esse projeto ele é mais abrangente do que o marco legal nesse florestamento proposto nos Estados Unidos nos últimos anos. Inclusive, na justificativa, além de citar o Brasil, os democratas citam produtos de origem bovina como um grande exemplo do problema. Produtos de origem bovina vindas do Brasil. Inclusive, eles colocam na justificativa que em 2020, no ano passado, os Estados Unidos importaram carnes e couros bovinos processados avaliados em mais de 500 milhões de dólares, originários do Brasil. E falam que a pecuária no Brasil é o maior impulsionador do desmatamento na floresta amazônica, entre outros biomas, né? Além do Brasil, o único país citado na justificativa do projeto de lei é a Indonésia. O impacto disso para o Brasil, imediato ou mais flagrante, numa primeira leitura desse projeto de lei, é que o Brasil, lembremos, deve se consolidar esse ano como o quarto maior exportador de carne bovina congelada para os Estados Unidos e já é, atualmente, o maior fornecedor de couros, de material bruto para a fabricação de assentos de couro de automóveis. Por exemplo, esses seriam, com certeza, os dois setores, os dois mercados em maior risco, caso esse projeto venha a passar. E a proposta de lei florestal tem soado aqui em Washington como a primeira grande ameaça de punição dos Estados Unidos ao Brasil em relação ao comportamento, né, do país em um tema prioritário para a Casa Branca, que é a questão do aquecimento global, a questão da crise climática e o deflorestamento. O Biden, acho que vale a pena a gente lembrar, ele se elegeu à presidência prometendo retomar o Acordo de Paris, e ele já o fez, os Estados Unidos voltaram para o Acordo de Paris, e, junto com isso, retomar o protagonismo americano no combate às mudanças climáticas, né? Ele, inclusive, chegou a citar o desmatamento ilegal na Amazônia num debate presidencial no ano passado, durante a campanha. Acho que é importante também a gente ter muito claro que, dentre os impactos de uma lei dessa, essa proposta legislativa, ela pode apertar restrições a produtos brasileiros que cheguem aqui aos Estados Unidos, que sejam exportados para os Estados Unidos, mas lembremos que essas propostas, que a gente chama, inclusive, podemos chamar de Brussels Effect, o efeito de Bruxelas, porque a União Europeia tem feito projetos de lei nesse sentido, né, com o fundo de preocupação climática, de preocupação ambiental, que são legítimos, mas
existe um outro lado, que é o impacto econômico da implementação dessas legislações, impacto concorrencial, inclusive, né? Então, o Brasil precisa dar atenção ao tema, não só para se resguardar em relação a essas medidas, mas também para sentar nas mesas onde essas medidas estão sendo negociadas, colocar as preocupações do Brasil e trabalhar para preservar o meio ambiente, realmente trabalhar para preservar a imagem do Brasil no exterior, mas também trabalhar para preservar o próprio comércio internacional e as exportações do país para destinos como União Europeia e Estados Unidos, ambos criando e dando sinais constantes de novas legislações que vão afetar a importação de produtos para esses destinos. Todas as legislações com fundo climático, com fundo do aquecimento global, com fundo na preocupação com o meio ambiente. Legítimas, mas que podem ter um cunho, sim, bastante protecionista e podem afetar muito gravemente as exportações do Brasil para esses países. Nesta quinta-feira, a Agência Nacional do Petróleo realizou uma nova rodada de leilões de campos de petróleo e gás natural e foi o maior fracasso da história das rodadas desde que elas começaram em 1999. E a preocupação com o meio ambiente foi uma das principais causas desse mau desempenho. Apenas 5 dos 92 blocos foram vendidos e esses 5 sem ágio. A rodada ofertou áreas de novas fronteiras que envolvem maiores riscos, tanto do ponto de vista técnico da exploração comercial, quanto do ponto de vista do meio ambiente. Os campos com maiores problemas ambientais são os das bacias de Pelotas e Potiguar. A bacia de Potiguar fica perto de Fernando de Noronha e do atol das Rocas, onde ao menos 61 espécies estão ameaçadas de extinção. E segundo o governo de Pernambuco, o edital do leilão não incluiu medidas para prevenir, entre aspas, danos ambientais irreparáveis e consequências incalculáveis para o ecossistema. Além disso, uma nota técnica do próprio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que pertence ao Ministério do Meio Ambiente, chamou o leilão de, entre aspas, temerário, devido aos impactos que as atividades de exploração e possíveis acidentes causariam às espécies marinhas, às correntes marítimas e à diversidade biológica nos ecossistemas. E aqui um aspecto político-ideológico interessante. O ministro Nunes Marques, que foi indicado recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, ignorou um pedido do partido Rede Sustentabilidade para suspender a oferta de blocos de petróleo em áreas próximas a Fernando de Noronha e ao atol das Rocas, que são considerados patrimônios mundiais da biodiversidade. Os órgãos ambientais do governo federal também indicaram riscos ecológicos e falta de informações detalhadas sobre o impacto dessa exploração na bacia de Pelotas, que fica no oceano situado entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já no caso da bacia de Santos, que também não recebeu nenhuma oferta das petroleiras, os campos ficam a mais de 200 milhas náuticas da costa brasileira, o que aumenta o risco de exploração. Outra razão pelo fraco interesse no leilão é que as petroleiras, as grandes empresas multinacionais desse setor, estão com pouco dinheiro em caixa e estão investindo na transição para as fontes renováveis de energia, por causa dos compromissos de redução das emissões dos gases do efeito estufa. Um trio de cientistas recebeu o Prêmio Nobel de Física por contribuições inovadoras para áreas como mudanças climáticas e desordem de sistemas físicos. O trio, formado por um japonês, um italiano e um alemão, vai dividir um prêmio equivalente a mais de 6 milhões de reais. A semana já está sendo marcada por várias premiações do Nobel, dado pela Academia Real de Ciências da Suécia. O Prêmio Nobel de Física deste ano foi anunciado na terça-feira e foi dividido entre cientistas que deram contribuições à compreensão da mudança climática. Isso colocou mais um selo de reconhecimento da ciência na relação entre a ação do homem, a emissão de gases do efeito estufa e o aquecimento global.
De acordo com a Academia Real das Ciências da Suécia, que concede o prêmio, o americano de origem japonesa Syukuro Manabe, o alemão Klaus Hasselmann e o italiano Giorgio Parisi são os vencedores deste ano, abre aspas, por contribuições inovadoras para a nossa compreensão de sistemas físicos complexos, fecha aspas. Syukuro Manabe, de 89 anos, nascido no Japão, foi reconhecido por sua demonstração de como o aumento dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera leva ao aumento da temperatura na superfície terrestre. A Assembleia do Nobel disse o seguinte: seu trabalho lançou as bases para o desenvolvimento dos modelos climáticos atuais. O Manabe estudou na Universidade de Tóquio e trabalha como meteorologista sênior da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. O alemão Klaus Hasselmann, de 89 anos, criou um modelo físico que liga tempo e clima. Atualmente, os métodos criados por ele são usados para provar que o aumento da temperatura se deve às emissões humanas de dióxido de carbono. O Hasselmann estudou na Universidade de Göttingen, na Alemanha, e atualmente é professor do Instituto de Meteorologia Max Planck, em Hamburgo. Já o italiano Giorgio Parisi, de 72 anos, descobriu padrões ocultos em materiais complexos desordenados. Suas descobertas estão entre as contribuições mais importantes para a teoria dos sistemas complexos, segundo a Academia Real das Ciências da Suécia. O Giorgio Parisi se formou na Universidade Sapienza de Roma, na Itália, e é professor lá. Os preços dos alimentos subiram no mundo pelo segundo mês consecutivo, agora em setembro, e atingiram o nível mais alto dos últimos 10 anos, segundo a FAO, a Agência da ONU para a Agricultura e Alimentos. O aumento de quase 33% em setembro, comparado com o mesmo mês do ano passado, foi impulsionado principalmente pelo trigo e pelos óleos vegetais. As causas são a queda nas safras em vários países, incluindo a China, as rupturas nas cadeias de produção e a demanda elevada nessa retomada da atividade econômica depois da pandemia. E a crise de energia, sobre a qual a gente tem falado aqui, tende a agravar a pressão, porque causa aumento nos preços dos fertilizantes e do transporte dos alimentos. Além disso, há o risco de a produção ser desviada de alimentos para biocombustíveis. E falando em preços e em energia, o preço do petróleo caiu na quarta-feira. Os preços futuros na Bolsa de Nova York caíram 1,9%, depois que o jornal Financial Times informou que os Estados Unidos estudam liberar reservas de petróleo de emergência e também depois que os Estados Unidos anunciaram o aumento do estoque americano. O presidente russo, Vladimir Putin, também contribuiu com essa queda do preço ao sinalizar que a Rússia aumentará as exportações de gás para estabilizar os mercados de energia. Na terça-feira, o petróleo havia fechado no seu nível mais alto desde 2014, com o aumento dos preços do gás natural, que impulsionou a demanda por petróleo e derivados para substituir o gás natural, no momento em que o hemisfério norte faz estoques para o aquecimento no inverno. A OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tem se recusado a aumentar a produção, o que diminuiria a pressão sobre o preço, como pediu o governo de Joe Biden. A secretária de Energia dos Estados Unidos, Jennifer Granholm, admitiu que pode liberar petróleo bruto da reserva estratégica e disse que todas as ferramentas estão na mesa. A ex-gerente de produtos do Facebook, Frances Haugen, depôs na terça-feira na Comissão de Comércio do Senado americano sobre as denúncias que ela havia feito ao jornal The Wall Street Journal e também ao programa 60 Minutos da CBS a respeito da atuação do Facebook. Eu vou destacar aqui os pontos que eu considero cruciais do depoimento dela à Comissão de Comércio do Senado.
Ela diz que o Congresso precisa mudar a lei que isenta as plataformas digitais de ações judiciais, a chamada Seção 260, que é de 1996. Ela acha que deve ser mantida a isenção sobre o conteúdo publicado pelo Facebook e pelas outras redes sociais, porque de fato elas não têm controle sobre o conteúdo. Mas as plataformas devem responder pelo uso dos algoritmos, porque as empresas podem priorizar o crescimento, a viralização e o engajamento do público em detrimento da proteção contra desinformação. E ela é uma especialista justamente em algoritmos. Ela trabalhou no Google antes de trabalhar no Facebook e de pedir demissão do Facebook. Ela pediu demissão depois que o Facebook retirou as salvaguardas que tinham sido criadas com a participação dela para evitar a proliferação de desinformação. Essas salvaguardas foram criadas depois da campanha de manipulação ocorrida nas eleições de 2016 nos Estados Unidos. Foram colocadas essas salvaguardas nas eleições de 2020, depois retiradas. Depois da eleição, houve a invasão do Capitólio, que em parte foi insuflada, foi incentivada em mensagens no Facebook. Aí o Facebook colocou de novo essas salvaguardas. E a Frances Haugen, então, diante dessas atitudes da empresa, resolveu pedir demissão. Ela disse que, segundo informações internas do próprio Facebook, a plataforma só consegue remover de 10% a 20% de desinformação contra vacinas e a favor de curas não respaldadas na ciência, que são muito disseminadas nas redes sociais. Isso a ponto de o presidente Joe Biden ter dito em julho que o Facebook estava matando pessoas. A Frances Haugen disse que a mudança feita em 2018 no algoritmo, que passou a priorizar as interações entre pessoas próximas, aumentou a disseminação de conteúdos distorcidos sobre política e notícias falsas, e que a hierarquia do conteúdo com base no engajamento incentiva a desinformação e o conteúdo tóxico e violento. Ela diz que o conteúdo deveria ser disposto de acordo com a cronologia. Você sabe, o que acaba acontecendo é que o algoritmo organiza os posts de maneira que os usuários recebem praticamente só os posts que confirmam as visões dos usuários. Isso cria bolhas cognitivas. As pessoas passam a viver num mundo paralelo em que as suas percepções são confirmadas, independentemente de terem ligação com a realidade ou não. A Frances Haugen disse que é falso o dilema entre lucratividade e proteção contra desinformação e conteúdo violento. Isso apesar de o Facebook ter retirado aquelas salvaguardas, porque considerou que estava havendo menos engajamento, menos visualização e que ele estava lucrando menos. Ela acha que o Facebook vai crescer mais devagar, mas de forma mais sustentável, se colocar todas as proteções contra a desinformação. E que a plataforma deve se abrir para os congressistas e pesquisadores acompanharem o seu funcionamento. Ela também é a favor de o Facebook adotar aquela ferramenta do Twitter que oferece um link para os usuários clicarem na informação correta quando acessam um post com fake news. Ela entrou com 8 queixas contra o Facebook na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e diz que o Facebook engana os usuários ao não revelar, por exemplo, que o Instagram faz mal para as adolescentes e tantos outros efeitos maléficos que a empresa, que é dona também do Instagram e do WhatsApp, sabe que acontecem, mas não revelam aos seus próprios usuários. Também engana os investidores, porque não explica aos investidores todas as implicações do seu modelo de negócios, que é baseado em anúncios que são mais lucrativos quanto mais visualizações, mais engajamento ocorrerem, e engana os legisladores, porque não mostra para os congressistas tudo o que a própria empresa sabe sobre o seu próprio funcionamento. E ela diz, é por isso que o Facebook não viola as leis, porque os legisladores não conhecem o seu funcionamento e não criam as leis adequadas. A gente ouve agora a análise do antropólogo David Neymer, que é pesquisador de redes sociais e professor
da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Olá, Lourival, é um prazer enorme estar falando com você e com os ouvintes da CNN Mundo. Bom, as acusações da Frances Haugen, para mim, foram as acusações mais sucintas e convincentes contra o Facebook que eu já vi. O conteúdo de suas críticas era conhecido e já documentado por acadêmicos e até mesmo jornalistas. Mas foi curioso saber que a própria pesquisa interna do Facebook apoia os achados e críticas que acadêmicos sempre fizeram e que o Facebook sempre refutou, a ponto de chegar a processar pesquisadores da Universidade de Nova York. A grande revelação de Haugen é que ela confirma que os principais líderes do Facebook sabiam que, internamente, todos os seus dados e estudos apoiavam o que os críticos têm dito por mais de uma década, que é que os problemas que o Facebook amplifica não são fáceis ou mesmo possíveis de se resolver enquanto a empresa continua a operar com base em seus princípios, que é de que maximizar usuários, crescimento e engajamento são fundamentais e substituem todos os outros valores morais que a empresa deveria priorizar. O Facebook não está mais preocupado com o dinheiro ou lucro, o que nunca foi problema para a empresa. O objetivo do Facebook é gerar mais Facebook, mais atividades humanas no Facebook, mais humanos usando o Facebook e aqueles humanos que o usam por mais tempo do dia. E quando eu falo Facebook, aqui eu falo de todos os seus aplicativos como Instagram e WhatsApp. Portanto, a grande notícia aqui que Frances Haugen traz é que Zuckerberg sabia o tempo todo que seus críticos estavam certos e ele errado, mas mesmo assim ele continuou errado em voz alta e publicamente. Frances Haugen teve um ato heróico. Ela não apenas sacrificou seu emprego, mas também como ela limitou suas perspectivas de carreira, porque as demais Big Tech também operam em um modelo parecido com o Facebook. Poucas conclusões que a Haugen trouxe para o Congresso foram extremamente novas, porque a comunidade acadêmica tem documentado as diferentes maneiras como o Facebook e o WhatsApp não apenas se espalham, mas amplificam e concentram mensagens falsas e destrutivas, promovendo assim movimentos autoritários em lugares como o Brasil, Hungria, Estados Unidos e Índia. A chave para entender como o WhatsApp e o Facebook minam a democracia é entender que não se trata de conteúdo em si, não se trata de se informações são verdadeiras ou falsas. É sobre como o Facebook e o WhatsApp tornam tão fáceis para pessoas com interesses semelhantes se encontrarem e se tornarem frenéticos de uma paranoia ou indignação. A indignação pode se voltar contra os imigrantes, minorias religiosas ou étnicas, mulheres, jornalistas, professores. E uma vez que o Facebook e o WhatsApp são tão ideais para promover o assédio e ataques orquestrados, os usuários podem atingir seus alvos, como queimando a sua reputação online ou até mesmo chegando a agressões físicas. A gente viu que Frances Haugen é muito inteligente e experiente. Sua formação em ciência de dados foi crucial para que ela estabelecesse sua credibilidade e permitisse que ela interpretasse os resultados de estudos internos com base em dados que apenas o Facebook possui e mantém trancados para que os outros acadêmicos não possam vê-los. Ela também usou seus advogados para registrar queixas na Comissão de Valores Mobiliários, que é uma agência federal independente de regulamentação e controle dos mercados financeiros. Ela entendeu que Mark Zuckerberg e outros no topo do Facebook têm mentido, ou pelo menos omitindo, em declarações públicas sobre os riscos para os negócios e as externalidades negativas das ações da empresa em todo o mundo. Isso significa que Mark Zuckerberg não estava apenas mentindo para o Congresso, para você, ou para mim, ou para os outros 3 bilhões de usuários do Facebook. Zuckerberg estava enganando intencionalmente os investidores. A lei Dodd-Frank, aqui nos Estados Unidos, protege especificamente denunciantes que revelam segredos da empresa que mostram líderes corporativos enganando investidores em mercados públicos. Isso não apenas protege Frances Haugen, mas também como coloca o Facebook em uma posição nova e única de risco legal. O Facebook sempre foi criticado na imprensa e na academia. Por isso que o Facebook sempre conseguiu se esquivar, mas agora vale a pena ver se a Comissão de Valores Mobiliários e a Comissão Federal de Comércio do presidente Biden têm alguma força. Infelizmente, as comissões do Obama não tiveram. Estava claro que esses órgãos reguladores de Obama eram próximos demais do Facebook e do Google para levar os problemas a sério. O presidente Joe Biden e seus assessores têm conversado bastante com congressistas progressistas nesse governo. E esses progressistas tendem a ser muito críticos do Vale do Silício. Então agora é esperar para ver se o governo vai tomar uma atitude para punir ou tomar alguma medida severa contra o Facebook. Para a enorme comunidade de pessoas e empresas ao redor do mundo que dependem de nós, sentimos muito.
Temos trabalhado muito para restaurar o acesso aos nossos aplicativos e serviços e estamos felizes em informar que eles estão voltando a ficar online agora. Obrigado pela paciência conosco. Mark Zuckerberg também fez uma publicação no Facebook dele. Mark escreveu: Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger estão voltando online agora. Desculpe pela interrupção de hoje. Eu sei o quanto você confia em nossos serviços para ficar conectado com as pessoas de quem gosta. Bom, não foi uma semana fácil para o Facebook. A rede social e outras duas plataformas que, como eu disse, pertencem a ela, o Instagram e o WhatsApp, ficaram fora do ar. Você se lembra, você sabe disso, você viveu isso por cerca de 6 horas no mundo inteiro, na tarde de segunda-feira. Mais de 3,5 bilhões de pessoas em todo o mundo usam o Facebook, o Instagram, o Messenger e o WhatsApp. O problema foi causado por erro de configuração dos servidores, segundo a empresa. No dia 21 de setembro, o Facebook informou que investiu mais de 13 bilhões de dólares em segurança desde 2016 e que o número de profissionais de segurança aumentou nesse período, de 2016 até agora, de 10 mil para 40 mil. Eles afirmam que não houve ataque de hackers, até porque as tecnologias do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, embora estejam integradas, não são a mesma tecnologia, então um hacker não poderia descobrir uma mesma brecha que se aplicaria a todas as plataformas. Você sabe que o Facebook é usado para fazer login em muitos aplicativos e serviços, e então houve um efeito dominó. Muitas pessoas não conseguiram acessar uma série de serviços fora das plataformas do Facebook. E dentro do Facebook, dentro da empresa, os sistemas também não funcionavam, o que dificultou bastante a reparação do problema. Sobre o caso Pandora Papers, fruto de uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos e que apurou nos últimos meses milhares de offshores, a Procuradoria-Geral da República informou que vai pedir mais informações ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, citados na apuração. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Poder 360 e confirmada pela nossa analista Basília Rodrigues. Uma mega investigação envolvendo jornalistas no mundo inteiro sobre mais de 11,9 milhões de documentos com 2,94 terabytes sobre contas offshore chegou à conclusão de que 336 políticos escondem seu patrimônio e o seu dinheiro no exterior. 90 desses políticos são da América Latina. Brasil, Argentina e Venezuela tiveram a maior participação aqui na região. No Brasil, os principais implicados foram o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ambos negaram irregularidades. Paulo Guedes foi convocado a depor sobre o caso na Câmara dos Deputados. Em todo o mundo, são 35 presidentes e ex-presidentes envolvidos nessas investigações. Entre eles, 3 presidentes atuais e 11 ex-presidentes da América Latina. Os atuais são Sebastián Piñera, do Chile, Guillermo Lasso, do Equador, e Luiz Abinader, da República Dominicana. Outro político envolvido foi o primeiro-ministro Andrej Babiš, da República Tcheca. E é interessante porque nesta sexta-feira e sábado, a República Tcheca tem eleições e Babiš é candidato à reeleição. Ele é conhecido como Donald Trump tcheco e se elegeu prometendo reprimir a evasão fiscal e criticando as elites. E, segundo as investigações dos Pandora Papers, ele transferiu secretamente 22 milhões de dólares para empresas offshore para comprar uma propriedade na Riviera Francesa em 2009. Isso antes de entrar na política. O Andrej Babiš é um empresário bilionário com uma fortuna estimada em 3,4 bilhões de dólares. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, também foi indiretamente envolvido
porque foi encontrada uma casa de frente para o mar em Mônaco, adquirida por uma mulher russa que ganhou uma fortuna considerável depois de ter tido um filho com o presidente russo. De acordo com o Kremlin, essa mulher não é conhecida do governo e do presidente. O rei Abdullah II da Jordânia gastou $100 milhões em casas de luxo na Califórnia e em apartamentos em Londres, segundo essas investigações. E a Jordânia é um dos países mais pobres do mundo árabe, recebe grandes somas em doações de outros países, daí o problema todo. A família real, a corte jordaniana, justificou que todas essas propriedades não foram declaradas por questões de segurança. Outro país pobre, o Quênia, a família do presidente Uhuru Kenyatta, de acordo com as investigações, acumula há décadas uma fortuna de $30 milhões. E o Kenyatta se elegeu prometendo combater a corrupção no Quênia. E ele é filho do primeiro presidente do Quênia depois da independência, Jomo Kenyatta. A família está no poder há bastante tempo. A maioria das empresas da família foi criada antes de Uhuru Kenyatta ser eleito presidente. E algumas das contas e das empresas ficaram ativas depois que ele assumiu o cargo. A mulher do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, a Cherie Blair, também teria comprado uma propriedade em Londres, que hoje abriga o escritório de advocacia dela, e ao comprar evadiu $423 mil em imposto de transferência. Um atentado que aparentemente foi cometido pelo Estado Islâmico no Afeganistão contra a mesquita de Eidgah, em Cabul, matou 5 pessoas no domingo, no momento em que se realizava o funeral da mãe do porta-voz do Talibã e vice-ministro da Informação e da Cultura, Zabihullah Mujahid. Os Talibã afirmaram na segunda-feira que atacaram um esconderijo do Estado Islâmico e mataram vários militantes em retaliação a esse atentado. O aumento das incursões de aviões militares chineses no espaço de identificação aéreo de Taiwan levou o presidente americano Joe Biden e o presidente da China, Xi Jinping, a conversarem na terça-feira pelo telefone. Segundo Biden, os dois concordaram com a manutenção do Acordo de Taiwan, que reconhece a soberania da China sobre a ilha de Formosa, mas prevê uma solução negociada para a disputa. O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan pediu esclarecimento ao governo americano sobre o que essa concordância entre os dois presidentes significa, e recebeu a resposta de que o compromisso dos Estados Unidos com Taiwan continua, aspas, sólido como uma rocha, mas a sensação de ambivalência continua. O presidente do Peru, Pedro Castillo, anunciou a substituição do seu primeiro-ministro Guido Bellido, isso apenas 3 meses depois da formação do governo. O Guido Bellido defendia a nacionalização de várias empresas de exploração das riquezas minerais do Peru, incluindo o maior campo de gás natural do Peru, que está nas mãos de um consórcio internacional. O presidente Pedro Castillo, que é de esquerda, esclareceu que o governo dele continuará respeitando os investimentos. Na Bolívia, o poderoso Comitê Cívico de Santa Cruz, apoiado pelos sojicultores, além de partidos e outros grupos de oposição ao governo de esquerda do Movimento ao Socialismo, convocaram uma manifestação nesse domingo e uma greve nacional a partir de segunda-feira contra o governo de Luiz Arce e contra a manutenção na prisão da ex-presidente Jeanine Áñez. O Comitê Cívico de Santa Cruz, no passado, nos anos 2000, quando eu estive lá apurando a atuação deles, foi a favor até mesmo da autonomia do estado de Santa Cruz, do departamento de Santa Cruz, mas aquele movimento se acalmou na época depois de mudanças na Constituição que aumentaram a autonomia e o repasse de receitas tributárias para os departamentos ricos. Ali, Santa Cruz é um território que tem uma forte ligação com Mato Grosso. Vários desses grandes sojicultores são de origem brasileira. Na França, um relatório de uma comissão independente
revelou que padres católicos franceses abusaram 200 mil menores ao longo de 70 anos. Essas investigações duraram 2 anos e tiveram a concordância da Igreja Católica Francesa. O Papa Francisco se declarou envergonhado pelo fato de a Igreja Católica ter encoberto os casos em vez de priorizar as vítimas. Investigações por comissões independentes também chegaram a conclusões semelhantes na Irlanda, na Alemanha, na Polônia, na Austrália e nos Estados Unidos, além dos casos de internatos para crianças indígenas no Canadá. Na verdade, onde quer que haja a Igreja Católica e onde quer que sejam feitas investigações sérias e independentes, chega-se à conclusão de um número enorme de vítimas abusadas por padres católicos. E por fim, nos Estados Unidos, um juiz federal bloqueou temporariamente, nesta quarta-feira, a implementação da lei anti-aborto do Texas. O juiz acolheu uma ação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Essa lei, que a gente já comentou aqui, que entrou em vigor no início de setembro, ela proíbe o aborto depois de 6 semanas de gestação, quando muitas mulheres não sabem que estão grávidas, e prevê que qualquer pessoa nos Estados Unidos possa entrar com ações na justiça contra todas as pessoas que sejam acusadas de terem ajudado essas mulheres a fazer o aborto. E aqui termina este episódio do CNN Mundo. Não deixe de assinar o programa em seu agregador de podcasts favorito para receber uma edição nova a cada sexta-feira, a partir das 10 da manhã. Obrigado pela companhia e até a próxima. Com a apresentação de Lourival Santana, este podcast foi produzido pela Maremoto para CNN Brasil. Pauta e apresentação, Lourival Santana. Pesquisa de sonoras, Thaís Ilhéu. Produção, Lourival Santana e Danilo Santana. Edição e sonorização, Vinícius Krieger. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o CNN Mundo no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.